Vamos falar sobre diálogo, vamos falar sobre esse problema entre mulher fala português, parece que tá falando grego, marido que parece não entender o que a mulher fala, mulher que cansa e por conta de estar cansada, coloca as palavras de qualquer jeito, porque o cansaço faz isso com a gente, faz com que a gente fale as coisas sem passar pelo crivo, né? E aí, nós que já somos muito emocionais, quando a gente está cansada, parece que isso tudo fica ainda mais exacerbado. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre diálogo. Por que tá tão difícil dialogar? Quando o casal vai perdendo o jeito de dialogar, como é que a gente restaura isso? E eu vou ensinar para vocês hoje uma técnica infalível para diminuir as brigas e melhorar o diálogo dentro do seu relacionamento. Algo fundamental, é ouro, gente, dentro do casamento, dentro do relacionamento de casal. Eu vou dar exemplos práticos e em cima dos exemplos práticos que eu vou dar aqui pra você, e hoje tem checklist de novo, então prepara sua caneta e seu papel, tá? Hoje tem checklist, eu vou ensinar pra você se você já perdeu o jeito de se comunicar ou se você tá precisando melhorar a efetividade das coisas que você fala dentro do seu casamento. Hoje a aula é pra você. E diálogo, gente, é uma coisa que a gente precisa melhorar independente do casamento estar ou não em crise. Vocês já viram que casamento é algo complexo. E é complexo, por natureza é complexo. O que não precisa ser é complicado, tá? Então, complexo significa, existem muitos detalhes e existem muitas coisas que podem atravessar o caminho de um casal. O casal, por mais bonitinho que ele esteja caminhando, pode acontecer de um filho ter um problema, como por exemplo, problema com drogas. Pode acontecer de um filho ter um problema de saúde. Pode acontecer uma pandemia. Pode acontecer uma crise financeira, a empresa do marido quebrar. Pode acontecer uma doença de um dos dois. Então, a gente precisa estar forte, porque problemas dentro do relacionamento de casal, uma relação extraconjugal, pode acontecer, gente, na vida de qualquer uma. Nenhuma de nós estamos imune de adoecer, de falir, de trair ou ser traída. Nenhuma de nós estamos imune. Então, a melhor coisa que a gente faz é se fortalecer para a gente conseguir atravessar as crises, porque todo casal está sujeito a ter ali no seu caminho coisas atravessando, né? Todo casal real passa por dificuldades. A questão é, tem que passar, não pode ficar, porque quando fica no problema por muito tempo é a crise. Então, o que acontece? É muito comum, por conta de você não ter um repertório, por falta de um dia alguém ter chegado para você e falado assim, sabe? Quando o marido disser tal coisa, ao invés de ser reativa, ao invés de pegar o problema para você, olha um pouco mais para esse homem. Para de achar que esse homem chegou saudável no casamento. Então, essa questão do diálogo, não tem como a gente melhorar o diálogo dentro do nosso casamento se a gente não estiver disposta a olhar para o outro e entender que aquele outro muitas vezes não compreende o que eu falo porque ele veio de um lugar muito diferente. Ele foi criado num lugar muito diferente. Então, quando eu falo para o meu marido, por exemplo, sobre determinado assunto que dentro da minha família era muito comum, se para ele não foi, aquilo vai soar estranho. E quando algo soa estranho para nós, muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente finge que não ouve. A gente deixa para depois, depois a gente fala sobre isso e a gente pensa, credo, vou falar sobre isso nunca, coisa estranha. E muitas vezes isso acontece dentro do relacionamento de casal e por falta de informação, o que a mulher tende? A mulher que é emocional. Nós que somos emocionais, a gente tende a ligar. Toda hora que acontece uma coisa na nossa relação, a gente liga os botões emocionais. Então a gente começa a sofrer, a gente começa a pegar pra gente. Todo problema sou eu, todo problema é a sogra, todo problema, sabe? Umas generalizações que só complicam a vida do casal. O fato de sermos emocionais faz com que a gente, na hora do diálogo, a gente saia perdendo quase todas as vezes se a gente não aprender a se portar. Porque, por exemplo, imagina que o marido chega para a mulher e ele fala assim,
Supondo que ele tá passando na casa da mãe dele todos os dias, e a mulher já aprendeu aqui comigo que isso precisa ser mudado. Porque o homem precisa entender que depois que ele casa, ele é importante dentro de casa, que a proteção física dela, a esposa e dos filhos está dependendo dele, que ele é importante para ajudá-la com as crianças, para ela preparar um jantar. Enfim, ela tem que mostrar para ele que ele é importante dentro de casa. Só que dependendo da forma como isso é levado, dependendo da forma como a mulher sente aquilo que o homem faz, por exemplo, ele passa na casa da mãe, né? Ou ele atrasa e ela já fica. Onde você tava? Tava lá com a outra? Foi lá na mamãezinha de novo? Ah, já sei, né? Você foi levar o pãozinho para sua mamãe, que não consegue ficar sem o filhinho dela. Se você já vai com ironia, se você já vai na raiva, se você já vai toda armada, você já arma o outro. Quer dizer, eu tenho que tornar esse homem útil dentro de casa. Tornar não, eu tenho que ajudá-lo a perceber que ele é importante dentro de casa. Eu tenho que fazer isso com paciência, porque não é uma chavinha de liga, desliga. E a forma como eu falo pode mudar todo o jogo. Então, se eu fico falando sobre outras pessoas, falo sobre minha sogra, se eu falo sobre os colegas de trabalho, eu sei onde você estava lá com eles, porque óbvio que eles são mais importantes do que nós, né? E aí, se eu começo a falar sempre de terceiros, muitas vezes ele vai querer defender esses terceiros. Então, se eu falo mal da mãe dele, o diálogo vai ficar em cima de eu acuso ele e a mãe, e ele defende a mãe. Pronto, tá armada a bagunça. Vão gastar energia, vai ser mais um dia chato onde vocês vão dormir brigados e não resolveu nada. E ele vai dormir pensando, ela adora alfinetar minha mãe, ela não respeita a minha mãe, ela não entende o tanto que a minha mãe é importante sim pra mim, ela não entende o tanto que eu sou importante pra minha mãe é solitária, minha mãe é sozinha, não. Ele vai dormir pensando isso. E você pensando, mais uma vez, o meu homem bancando o filhinho da mamãe. Mais uma vez que eu fico aqui sem... Entendem? Tudo por conta do quê? Do bendito diálogo mal estabelecido. Marisa, então como é que eu faço? Mas nesse caso, por exemplo, é falar mais de vocês. É não ficar falando do outro para que ele não tenha que ficar defendendo o outro, defendendo os amigos, defendendo a mãe, defendendo o chefe, defendendo... Entendem? Porque se você começa a criar esse tipo de diálogo, onde o outro tem que gastar o tempo dele defendendo, você vai se sentir menos preterida, com toda razão. E aí não vai ser eficiente a conversa de vocês. Então, o que acontece? Quando o homem fala, né, por exemplo, não te amo mais, ali você pode estabelecer um diálogo de altíssimo nível. Ao invés de você entrar na emoção e chorar, então pega as suas coisas e vai embora. Porque ele tá confuso. Por quê? Se ele não ama, fala isso, e ele não tá confuso, ele realmente não ama mais, ele vai ser coerente, ele vai falar isso. Você pode esperar que dentro de pouquíssimo tempo tá chegando uma intimação, um convite para você se apresentar para darem andamento no divórcio. Um homem que fala que não ama e não faz nenhum movimento para sair do relacionamento, esse homem tá confuso. E aí a mulher sábia que tem o conhecimento, o que ela faz? Diante desse conhecimento, diante dessa fala, né, não te amo mais, ela então olha para ele, ela deixa ele perceber a dor dela, a gente não tem que esconder nossa dor. Se aquilo me feriu, ele tem que saber que aquilo me feriu e não preciso mostrar com as palavras. Eu posso mostrar com o meu semblante, sem drama, sem Fernandice Montenegro na história. Eu olho para ele, eu deixo ele ver o meu olhar de tristeza e eu digo para ele, eu sinto muito. É muito ruim ouvir isso de você. E eu sei que você pode estar confuso. E eu posso te ajudar. Se caso você está confuso em relação ao nosso casamento, talvez a nossa relação não esteja boa e você esteja confundindo os sentimentos. Eu posso te ajudar.
Se você não quiser a minha ajuda e você realmente estiver convicto de que não me ama mais, infelizmente eu não consigo seguir com você. Porque esse é um valor importante para mim, que eu seja amada dentro do casamento. Eu tô aqui. Se você quiser a minha ajuda, eu posso te ajudar. Mas depois a gente fala sobre isso. E sai. Ponto. Eu mostrei a minha dor, eu mostrei benevolência, ou seja, eu tô disposta a te ajudar. Eu ainda tô aqui, então ainda temos chance. E eu estou mostrando uma grande qualidade das mulheres sábias, que os homens são altamente atraídos por elas, que são as mulheres que conseguem ler e conseguem traduzir as confusões deles. Porque uma das razões pelas quais o homem abre mão de estar solteiro, na pista, uma das razões pelas quais o homem busca uma mulher é justamente a intenção de ter ali na vida dele uma pessoa que tem essa habilidade em traduzir as confusões dele, em desanuviar, em pegar aquele novelo onde está tudo embolado e pacientemente vai desfazendo os nós. O nosso homem espera isso de nós.